Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Já falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara dos Vereadores, região central da cidade, onde daqui a pouquinho acontece a terceira sessão ordinária de 2014. Portanto, você vai aqui acompanhar sempre ao vivo com a gente e com exclusividade, para que você possa participar também da vida política de Guarulhos e entender como funciona também o poder legislativo. Você já sabe como funciona a sessão, a gente sempre vem explicando para você. Hoje apenas um resumo, vai começar o pequeno expediente daqui a pouquinho, depois tem a tribuna livre. Hoje no grande expediente não está tão grande assim, né? Como na última quinta-feira. Hoje são apenas 16 itens, o grande expediente que tem um tempo regimental de 1 hora. Hoje são 7 requerimentos aí que pedem informação ao Executivo sobre assuntos diversos, com aquela votação simbólica que você está acostumado a ver em casa, e 9 leitura e deliberação de projetos. 9 leituras e deliberações de projetos, melhor dizendo, as comissões com votação geralmente nominal. Às vezes, quando tem muitos, os vereadores acabam pedindo para que essa votação também seja simbólica. Entre os projetos hoje, um projeto do vereador Samuel Vasconcelos, aqui do PT, professor Samuel Vasconcelos do PT, que institui o Programa Municipal de Apoio às Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. É um projeto, então, que vai ser deliberado hoje para começar a ser analisado pelas comissões. Já a ordem do dia, que tem o tempo de regimental de 2 horas, que você já está acostumado também, hoje tem 12 itens. 4 são prejudicados por falta de parecer, 3 são pela manutenção ou derrubada de vetos do Executivo, né, de projetos de vereadores daqui. E entre os projetos aí que sobraram, entre os 5 que podem ser votados, hoje em segunda discussão e votação, tem um projeto aqui do vereador Gilvan Passos, do PSDB, que institui o programa de prevenção e punição a atos de pichação aqui nos bens públicos e de terceiros, de particulares também, e cria o Disque Pichação. Coincidentemente, esse aí foi o primeiro projeto de lei que a gente gravou aqui para o Jornal da Câmara. Eu estava com o vereador Gilvan Passos e ele explicou aí que a intenção é fazer com que as pessoas denunciem mais esses atos de vandalismo pela cidade, monitorem mesmo, e aí poder contribuir para que a sociedade fique melhor, para que flua melhor as coisas aqui na cidade de Guarulhos. Lembrando a você que depois da sessão ordinária, hoje devemos ter sessões extraordinárias, pelo menos 2 no mínimo, para votar um projeto aqui muito importante para casa. Então fique com a gente, acompanhe ao vivo agora a transmissão da terceira sessão ordinária e a gente vai se falando, vai se vendo aqui, sempre em flashes ao vivo com informações exclusivas para você. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Passemos ao pequeno expediente, com a palavra vereador Rômulo Ornelas. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público de casa. Eu vim aqui hoje à tribuna lembrar ou fazer uma fala em comemoração aos 34 anos, ontem, do Partido dos Trabalhadores, 34 anos de luta, o PT que surgiu lá naqueles movimentos de luta dos trabalhadores, no final dos anos 70, fundado em 1980, né? O PT que veio para ajudar a transformar a sociedade, uma sociedade injusta, que a população mais pobre não tinha direito ou não tinha acesso às coisas básicas no país. E o PT ajudou essa transformação aqui, né? Hoje, o PT atualmente, como sempre foi vítima de ataque da mídia, da grande mídia, atualmente um ataque cruel do Poder Judiciário. Eu sempre falei para os petistas, os simpatizantes, principalmente os mais novos, estou vendo aí na plenária aí o mais novo, que é o Maxwell, os petistas mais recentes, jovem, que nos anos 80 a gente era proibido de ser de esquerda, a gente era proibido de ser petista. Lembro-me que a gente fazia qualquer manifestação, a gente era punido,
a polícia ia lá, batia mesmo. Era petista, tinha que apanhar. Também as perseguições aos trabalhadores, que se dizia petista, todos eles eram demitidos dos seus postos de trabalho. Eu mesmo fui demitido de 2 fábricas, em função meramente por ser de esquerda, ser de petista, não é? Também lembro em 89, o ex-presidente do PT de Guarulhos, o Benê, em 89, só pelo fato de entrar dentro da Pérsico, empresa que nós trabalhávamos, ele entrou dentro da Pérsico, ele era funcionário, entrou com a camiseta do PT, do Lula, na época da campanha do Lula. Ele entrou de manhã e saiu horas depois, demitido. Então, nos anos 80 era pecado ser petista. Nós éramos taxados de comunista, baderneiro, que não tinha o que fazer. Hoje, quando eu vejo esses ataques aí, eu falo para a molecada, eu falo, vocês não veem nada, está tranquilo, fica tranquilo, isso aí não é nada não. Nós nascemos para levar porrada mesmo, ser perseguido. O PT nasceu para isso, é a sina do Partido dos Trabalhadores. Para nós, nunca foi fácil, sempre foi mais difícil. Então, a perseguição, para quem quer ajudar a fazer uma transformação de uma sociedade injusta, como essa é, sociedade capitalista, sociedade que só os privilegiados, uma sociedade que ainda mantém-se no latifúndio. Quem quer ir contra isso aí, tem que se preparar ao lombo, que vai apoiar. Então, isso é o PT dos anos 80, é o PT de hoje, é um PT que luta para a transformação. E eu sempre falo para os petistas, não desanima não, porque é assim mesmo. A luta se faz assim, se faz com perseverança. O adversário bate e o nosso grande adversário hoje é a grande mídia, né? Que persegue e nós sabemos por quê, persegue os petistas, mas estamos aí. Mas eu vou aproveitar também aqui o final da fala e deixar aqui parabenizar aquele movimento lá da Vilani, sexta-feira, movimento pela ponte, da construção da ponte que liga Vilani ao Itaim. Foi uma manifestação espetacular, apesar da tradicional a tradicional revolta ou ignorância da polícia militar, que chega lá e chega batendo mesmo. Era um movimento tranquilo, mas a polícia estava lá para mostrar que nem todas as manifestações são tranquilas. Então, foi um movimento que atingiu os objetivos, chamar a atenção do governo do Estado, mostrar que tem uma região ilhada, sem condições de ir e vir em função de uma simples construção de uma ponte que o governo do Estado se recusa a construir. Então, parabéns à população lá da Vilani, Guaraci, Vila Isildinha, toda aquela região ali que fez aquela manifestação e, claro, estava presente, os vereadores presentes, que eu vi lá, o Samuel e a Marisa, presente dando apoio àquela população daquela região. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora professora Marisa de Sá. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de fazer uso da palavra nesta casa hoje para falar do movimento pela ponte do Vilani, Itaim. Foi um movimento pacífico, com uma participação expressiva da população, e nós fomos recebidos, como sempre, de forma muito truculenta pela polícia militar, como o governador Alckmin costuma tratar o povo, Então, eu vejo que a Vilani está de parabéns, o povo está mobilizado, e eu gostaria de deixar registrado aqui, o nosso pesar pelo ocorrido lá. Felizmente, a gente conseguiu contornar, conseguiu conversar com a população, mas eu acho que é importante não cair no esquecimento, Eu acho que é importante que o movimento continue, se fortaleça, e que as pessoas dessa cidade saibam
da necessidade que aquelas pessoas têm dessa ponte, da dificuldade que elas estão passando com seu transporte para ir trabalhar diariamente, porque não consegue ter acesso ao trem, não consegue ter acesso a São Paulo. Então, é muito difícil para aquela população o que eles estão passando ali naquele momento, né? A falta dessa ponte realmente está trazendo um prejuízo muito grande para a população do Vilani e região ali, e também para o pessoal de Itaim, São Paulo. Então, deixar registrado aqui a nossa indignação com aquele tratamento, que não havia necessidade de tudo aquilo, mas que foi importante, sim, a presença do povo, a participação dos vereadores, que também estiveram lá, estiveram à frente do protesto. E eu acho que mais vereadores têm que participar e a gente tem que cobrar do governo do Estado, unidos, Guarulhos e São Paulo, para que a população realmente seja atendida, que é uma reivindicação justa e muito pertinente. Quero parabenizar o Partido dos Trabalhadores pelos nossos 34 anos. Ontem eu estive em São Paulo, no AMB, num evento muito bonito, com a militância forte, aguerrida, mostrando que o PT veio para ficar e tem um projeto político de luta e de melhorias para nosso país. Tivemos lá a presença da presidenta Dilma, que nos honrou muito e fez uma fala muito boa, muito positiva, né, em que a gente tem aí uma grande esperança que esse país tenha um futuro brilhante com o governo da presidência Dilma, já está tendo, mas que com certeza continuará aí nos próximos anos. Então, quero parabenizar o PT, a sua maior riqueza, que é a sua militância do partido, e são 34 anos de história, de luta, né, de força, de todos aqueles que construíram o nosso partido. Então, deixar registrado aqui os nossos parabéns, 34 anos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras também. E a Dilma ontem marcou presença em São Paulo com muita grandiosidade, assim como o nosso ex-ministro Padilha, da Saúde, um conjunto grande de deputados estaduais, federais e a nossa querida e aguerrida militância. Então, parabéns ao PT, parabéns ao nosso povo de Guarulhos, Vilani, Itaim, região, pelo protesto realizado e que todos os nossos governantes, Estado, a Prefeitura também, faça a sua parte, tenha uma atuação forte para cobrar que o governo do Estado realmente execute essa obra, porque o povo do Ani, o povo do Itaim merece, né, ser respeitado e ter aí o seu acesso restaurado. Então, deixar registrado aqui e um abraço aí a todos os nossos militantes do Partido dos Trabalhadores pelos 34 anos. E na quinta-feira nós vamos ter no hangar de Guarulhos, às 19 horas, uma comemoração também aos 34 anos do nosso partido, que será no dia 13, às 19 horas, no hangar 8. Então, estamos convidando aí a todos e a todas. Obrigada. Com a palavra, vereador Heleno Metalúrgico. Boa tarde, presidente. Boa tarde, as vereadoras, vereadores aqui presentes, o público que encontra-se aqui, as pessoas que nos assistem através da TV Câmara. Bem, o que me faz trazer e complementar também o uso de algumas falas que me antecederam aqui, em relação, foi comentada a perseguição sobre o Partido dos Trabalhadores. Eu penso que não é uma perseguição, como dirigente sindical, ao Partido dos Trabalhadores. A perseguição, ela existe
em tudo que nós nos manifestamos em prol do cidadão, em prol da classe trabalhadora. Então não é um partido, qualquer partido que se utilizarem de fazerem algo, se exporem em ruas, certamente, e tenho certeza, que a polícia militar, no entendimento dela, vai contrapor essas situações. Então, eu penso que o partido no qual eu estou também, se nós nos mobilizarmos em rua, com certeza algo acontecerá. Quanto ao Vilani, foi pedido aqui, e eu parabenizo os cidadãos, os munícipes, que se articularam e procuraram os vereadores ou vereador afinco daquela região, mas não é só no Vilani. A Vilani está intervindo, é claro, com os trabalhadores que têm acesso a um lado e o outro. Mas eu já pedi nessa casa aqui, como foi pedido, vereador Samuel Vasconcelos, e eu acabei de indagá-lo hoje aqui, como foi pedido aqui, o apoio desta casa para o Vilani. O apoio dessa casa não tem que ser só para o Vilani, tem que ser para a cidade. O apoio dessa casa eu pedi também aqui para o Jardim Santo Afonso, e falei aqui que todo ano, todos os anos, as pessoas estão aqui na Marabras, na Casas Bahias, trocando seus móveis de novo. E nada acontece. Liguei para o prefeito sexta-feira. O prefeito Sebastião Almeida falou: Heleno, mas não foram a Secretaria de Obras lá, não, já passaram naquele local? Passaram todos envolvidos nas pastas. E não resolveram nada. Nada. Até agora. Estou esperando as chuvas de março para falar que não vai fazer nada por causa da chuva. Então, repensemos bem a cada local que nós estamos sendo atingidos, e não vamos usar isso tão breve como palanque eleitoral. Peço isso nessa casa. Mas o que me traz aqui também é uma nota que nós, quanto sindicalista, e quanto ao sindicato que eu pertenço, o Sindicato dos Metalúrgicos Guarulhos Região, lerei aqui uma carta que nós passamos à nossa categoria. Sindicato lamenta a morte de cinegrafista e repudia a violência em manifestações. Não é manifestações qualquer, mas manifestações do jeito que está havendo no nosso país. Certos de expressar o sentimento dos metalúrgicos e metalúrgicas da nossa base, vimos manifestar nossos sentimentos ante a morte de Santiago Andrade, cinegrafista da Rede Bandeirantes, atingido por um explosivo durante a cobertura de manifestação no Rio de Janeiro. Ao manifestar nosso pesar pela morte de um trabalhador no legítimo exercício de sua função, também expressamos nossa total discordância quanto ao uso de meios violentos durante o protesto. No ano que o Brasil reflete sobre meio século do golpe de 1964 e reconstrói a memória das perseguições, entendemos oportuno, mais uma vez, reafirmar nossa fé na democracia, na liberdade e, acima de tudo, no respeito à vida. Seus violentos não servem ao interesse da nação, então serve a quem? A diretoria União e Ação, Guarulhos, 10 de fevereiro de 2014. Esse é o nosso recado, no qual a minha diretoria do sindicato, através do meu presidente José Pereira dos Santos, traz aqui para esta casa e deixamos para os nossos munícipes da nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador professor Samuel. Senhor presidente, nobres pares, mesa diretora, aos que nos assistem pela TV Câmara, não poderia deixar de, em minha primeira fala nesta sessão, parabenizar o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, que ontem completou
34 anos, 34 anos de lutas, de dificuldades, de problemas, mas acima de tudo, 34 anos de conquistas. Conquistas essas que não são apenas do Partido dos Trabalhadores, são de toda a nação, é de toda a nação brasileira. Porque depois que o Partido dos Trabalhadores nasceu, a vida do povo brasileiro mudou de fato. E não estou falando apenas do período que nós estamos governando o país, governando juntamente com aliados históricos e outros aliados. Mas desde que o Partido dos Trabalhadores nasceu, criou uma nova possibilidade e um novo jeito de fazer política no país. Observamos que antes do Partido dos Trabalhadores, a marca, o silêncio e o capricho com que os partidos se submetia a qualquer posição ideológica era uma marca registrada. O Partido dos Trabalhadores vem com o movimento, com a luta, mostrando que é importante cada um defender aquilo que de fato acredita. Então quero registrar hoje aqui o meu orgulho, a minha satisfação em fazer parte do quadro do Partido dos Trabalhadores. E agradecer também a base aliada. Nós não teríamos chegado tão longe, não teríamos mudado a vida do povo brasileiro de forma significativa se não houvesse a compreensão dos aliados e hoje até mesmo dos empresários do país, assim como dos trabalhadores, de que o Partido dos Trabalhadores trouxe uma nova forma de fazer política. Uma política para todos, uma política que procura incluir os necessitados, os vulneráveis na pauta social do país. Então fica aqui registrado a minha satisfação, a minha alegria em fazer parte de um partido que mudou a vida do povo brasileiro e, mais do que isso, mudou o jeito de fazer política nesse país. Registrar também, senhor presidente, que ontem eu estive na cidade de Curitiba e fui visitar a Câmara dos Vereadores de São José dos Pinhais e pude ver os projetos ali daquela cidade, mas constatar uma falácia, porque muito se fala, vereador Mossoró, bem-vindo, substituir o Geraldo Celestino, bem-vindo ao debate desta casa, ao lugar de nós falarmos e defendermos aquilo que nós acreditamos. E há uma fala recorrente de que a cidade de Curitiba é o grande modelo de transporte público coletivo. E ontem, naquela cidade, eu pude constatar que aquele planejamento que houve há muitos anos atrás, hoje já não comporta mais o crescimento daquela cidade. E eu cheguei à conclusão de que se nós reclamamos da Secretaria de Transporte e Trânsito aqui da cidade de Guarulhos, se lá nós estivéssemos morando, iríamos reclamar muito mais, porque lá a situação é muito mais caótica do que aqui na cidade de Guarulhos. Então deixar registrado este meu ponto de vista e agradecer àqueles que têm acreditado no Partido dos Trabalhadores e dizer que continuamos juntos defendendo todos, mas principalmente aqueles que mais precisam. Um abraço. Com a palavra, vereador Romildo Santos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, público presente. Em primeiro lugar, como líder do PSDB, quero dar as boas-vindas para o vereador Mossoró, que assumiu o lugar do vereador Geraldo Celestino, que é o líder da oposição. Seja bem-vindo a essa casa. Senhor presidente, eu queria aqui, senhor presidente, falar o seguinte para o senhor. Cada vez que eu ando nessa cidade, senhor presidente, eu fico triste. Fico triste porque eu vejo que as lombadas dessa cidade, senhor presidente, as que tem, faltam muitas ainda. Então, tudo sem sinalização. Não tem pintura nas lombadas, não tem pintura horizontal nas ruas. As pessoas, os motoristas,
eles têm mais ou menos uma ideia aonde que é o meio da via e acaba dirigindo nesse sentido. Porque se depender da sinalização de Guarulhos, o motorista bate de frente. Porque é inacreditável uma secretaria esse ano com 270 milhões a mais e a gente não vê nada. Vereador Eduardo Barreto, eu estou vendo os agentes de trânsito nessa cidade aí andando de a pé ou de moto. Eu não sei o que aconteceu com as viaturas dessa cidade, da Secretaria de Transporte, que eu não vejo uma viatura na rua. Vereador Samuel Vasconcelos, só precisa conversar com o secretário Atílio e falar para ele arrumar essas viaturas, porque eu não vejo uma viatura. O que está acontecendo? Elas estão aonde, essas viaturas? Estão na oficina, estão trancadas, viraram sucata. O que aconteceu com as viaturas de trânsito de Guarulhos? Os agentes de trânsito, cada vez que eu vejo um, a roupa dele está mais surrada. Eu queria saber o que é feito com o dinheiro, né, do transporte dessa cidade, com a Secretaria de Transporte. Não tem sinalização, não faz pintura solo horizontal, não tem viatura, não tem nenhum trabalho, não coloca semáforo, não tem semáforo inteligente, o sistema de transporte está falido, né? Eu queria saber onde foi os 630 milhões dos empresários, né? São 2011, 2012 e 2013. Eles teriam que pagar, os empresários, a empresa de ônibus Guarulhos, né, a empresa de ônibus Vila Galvão e a Campo dos Ouros, total 210 milhões por ano, presidente. O senhor que é o presidente deve estar sabendo mais do que eu, né? Porque o senhor está ali mais próximo do prefeito, mais próximo do secretário, né? Então o senhor deve saber. Porque eu não sei onde está o dinheiro, né? Agora 210 milhões, 630 milhões, com mais 270 esse ano, então nós estamos falando de uma cifra aí de 900 milhões. 900 milhões de reais que ninguém sabe onde está. Ou 1 milhão, né? 1 milhão de reais. Então, senhor presidente, eu estou entrando com um pedido, fui sexta-feira na Secretaria de Transportes, não me deu os documentos ainda. Tem um tal de Dr. Robson, né, que é um funcionário muito educado, o Dr. Robson lá na Secretaria de Transportes, disse que vai enviar para o CIAL, para a Prefeitura, mas mesmo assim eu estou enviando um ofício hoje para o CIAL lá na Prefeitura, redigindo o que foi aprovado já nessa casa, do requerimento que não veio a documentação. Levei 4 assessores meus, vereador Guti, lá para a Secretaria de Transportes, para trazer as pastas, porque são 327 pastas dos micros. São pelo menos mais umas 3 pastas grandes das empresas de ônibus. Então eu estou louco para ver isso. Quero ver também o balanço de 2011, 2012 e 2013. E eu quero saber onde está o dinheiro do transporte. Fui na Secretaria de Finanças também e indaguei uma pessoa que eu voltarei essa semana, e ele falou que vai mandar todos os documentos para o CIAL, onde eu quero ver a entrada do dinheiro na conta corrente da Prefeitura. Se não entrou, vereador Samuel Vasconcelos, o dinheiro na conta da Prefeitura, aí o negócio vai ficar estranho, hein? Vai ficar estranho. Porque como é que a Prefeitura deixa de cobrar uma fatura de 630 milhões? Né? É muito estranho, muito estranho. Cobrar, deixar de esquecer o IPTU, como aconteceu do shopping da Vila Fátima, de 630, dos 23 milhões. Tem uma outra coisa, presidente. Falando do shopping da Vila Fátima, pastor João Barbosa, o senhor sabe quem foi que liberou na época, em um mês, para Sá Cavalcante construir o shopping da Vila Fátima? Professor Moacir, o mesmo que a Secretaria de Educação. Ele era secretário da SDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e o professor Moacir, ele é muito rápido, né? Em 30 dias ele liberou o alvará com 23 milhões de IPTU caducando, mais 10 milhões que já estaria para caducar, 33 milhões, onde a Sá Cavalcante ia levantar 60 milhões no BNDES. Então, me causa estranheza desses 2 secretários, que eles deixam de cobrar valores, né, altos de empresários, mas não deixa, né, de liberar para esses mesmos devedores um novo empreendimento. Agora, se o seu João, o seu Manuel, for abrir um barzinho, uma farmácia, aí não consegue de jeito nenhum em menos de um ano. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, dou por encerrado o pequeno expediente. Passemos à tribuna livre. Não temos também inscrito para a tribuna livre. Passemos ao grande expediente. Informo aos senhores edis que o vereador Geraldo Celestino solicitou licença para tratar de assuntos particulares por 27 dias, de 11 de fevereiro a 9 de março,
sendo devidamente deferida pela presidência. O primeiro suplente do PSDB, senhor Mossoró, compareceu a esta edilidade e foi empossado no cargo de vereador. Designo o vereador Romildo Santos para substituir o vereador Geraldo Celestino nas seguintes comissões permanentes: Finanças e Orçamentos, como membro. Obras e Serviços Públicos e Segurança Pública, como presidente. Encontra-se sobre a mesa denúncia formulada pelo vereador Romildo Santos contra o prefeito e o senhor secretário de Trânsito e Transporte para a leitura da decisão desta presidência. Peço ao secretário, cara, que faça a leitura. Romildo Santos, abaixo assinado, vereador com assento nesta Casa das Leis, filiado ao PSDB, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência expor e ao final requerer o que segue. 1. O artigo 64 da Lei Orgânica Municipal menciona o seguinte: artigo 64. São infrações político-administrativas os atos de comprovada má-fé praticado pelo prefeito que atentarem contra dispositivo da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e, em especial, contra 1. A autonomia do município. 2. O livre funcionamento e exercício do Poder Legislativo. 3. O exercício dos direitos políticos individuais, coletivos e sociais. 4. A probidade e princípios norteadores da administração pública. 5. A execução e cumprimento das leis e ou decisões judiciais. E 6. A lei orçamentária e das diretrizes orçamentárias. 2. O artigo 65 da Lei Orgânica Municipal estipula o seguinte: artigo 65. O cometimento de infração político-administrativa sujeitará o prefeito à cassação de seu mandato pela Câmara Municipal por votação de 2/3 de seus membros, assegurados, dentre outros requerimentos de validade, o princípio do contraditório, a publicidade, a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes, e a decisão motivadora que se limitará a decretar a cassação do mandato do prefeito. Parágrafo único. Admitir-se-á a denúncia por vereador, por partido político, por comissão especial de inquérito e por qualquer munícipe eleitor. 3. A Lei Orgânica Municipal apresenta a seguinte redação do artigo 174. Artigo 174. A administração municipal construirá abrigos nos pontos de ônibus, com placas indicativas de itinerário e tabela de horário. 4. A cidade de Guarulhos não conta com abrigos nas paradas de ônibus, nem tampouco placas indicativas de itinerário e tabelas de horário. 5. O descumprimento de lei municipal representa um dos fatos ensejadores para a instauração de procedimento de cassação de mandato. 6. O prefeito da cidade de Guarulhos, até a presente data, não cumpriu a exigência expressa no artigo 174 da Lei Orgânica. 7. Analisamos toda a legislação vigente e utilizamos todos os tipos de ferramentas para colher informações, tais como requerimentos e ofícios, para elucidarmos todas e quaisquer dúvidas sobre o não cumprimento do artigo em questão. 8. Em resposta a um desses documentos, a Secretaria de Trânsito e Transporte afirma que já realizou a cobertura de mais de 900 pontos de nossa cidade e que esse serviço já conta com a remuneração da empresa contratada. 9. A empresa contratada, junto à Prefeitura, também consta como alvo em outras prefeituras, inclusive junto ao Ministério Público Estadual, pela má qualidade dos serviços prestados, entre outros. 10. Colocamos toda a nossa equipe na rua e fiscalizamos mais de 700 pontos de ônibus, conforme as fotos em apenso, no qual todas as paradas de ônibus não possuem o que consta do artigo 174 da Lei Orgânica Municipal. 11. Há reclamo geral de todos os usuários do sistema de transporte coletivo de nossa cidade, principalmente em dias de chuva e sol. 12.
É dever dos integrantes do Poder Legislativo fiscalizarem o fiel cumprimento da lei orgânica de nosso município. Isto posto, requer a instauração de procedimento objetivando a apuração de infração político-administrativa pelo senhor Sebastião Almeida, prefeito da cidade de Guarulhos, pelo descumprimento da exigência fixada no artigo 174 de nossa lei orgânica, conforme comprova fotos e documentos em anexo, bem como averiguar a empresa que diz ter realizado a cobertura de mais de 900 pontos de ônibus em nossa cidade, Guarulhos, em 4 de fevereiro de 2014, Romildo Santos, vereador. Gabinete da Presidência, processo 529/2014, objeto, requer abertura de processo objetivando a apuração de infração político-administrativa em face do senhor prefeito de Guarulhos pelo descumprimento da exigência fixada no artigo 174 da Lei Orgânica Municipal. Interessado, vereador Romildo Santos. Trata-se de requerimento realizado pelo nobre vereador Romildo Santos, requerendo a instauração de procedimento visando a apuração de infração político-administrativa pelo senhor Sebastião Almeida, prefeito da cidade de Guarulhos, pelo eventual descumprimento da exigência fixada no artigo 174 da Lei Orgânica. Com efeito, a denúncia está calcada no alegado descumprimento ao artigo 174 da Lei Orgânica, que consiste na obrigação de que a administração municipal construirá abrigo nos pontos de ônibus, com placas indicativas de itinerários e tabela de horário. Foram juntados com o requerimento as fotos indicando os locais que, em tese, não haveria tais abrigo. Esta a síntese do necessário. Pelo que se depende da denúncia e documentos que instrui, não se vislumbra estarem preenchidas as condições para que o processo que se pretende instaurar tenha validade e eficácia, por violar o princípio do devido processo legal, se não vejamos. O item 7 do requerimento informa que utilizaram todos os tipos de ferramenta para colher informações, tais como requerimento e ofício, para elucidarmos todos e quaisquer dúvidas sobre o não cumprimento. O item 8º do mesmo requerimento faz menção a um documento vindo da Secretaria de Trânsito e Transporte, afirmando que já houve a realização da cobertura de mais de 900 pontos de nossa cidade e que esse serviço já conta com a remuneração da empresa contratada. Todavia, o requerimento não trouxe em seu bojo nenhum dos documentos acima mencionados, limitou-se apenas a juntar cópias de fotos de alguns pontos de ônibus e meramente a indicação de seus respectivos endereços, sem consignar datas. Segundo dispõe o artigo 65, parágrafo único, inciso 1 da Lei Orgânica, a denúncia de que trata o parágrafo único do presente artigo deverá ser dirigida ao presidente da Câmara e conter de forma clara e precisa os fatos imputados, a descrição da conduta atacada, a indicação das provas com a juntada de documentos e relação de testemunhas, se houverem. Desta forma, os autos não foram devidamente instruídos com os documentos indispensáveis à propositura da denúncia, conforme disposição legal. Sem adentrar no mérito, o objetivo do pedido pode ser considerado como aquilo que a doutrina processualista define como sendo um pedido juridicamente impossível. Isto é, ainda que em tese se aceitasse o processamento da presente denúncia, de antemão já se vislumbra. De plano, verifica-se que o artigo 174 da Lei Orgânica Municipal é considerada norma programática. Referida norma veicula uma política pública a ser tomada exclusivamente pelo Poder Executivo, inserido no seu juízo discricionário, no qual esta edilidade não pode ter ingerência sob pena de violação ao consagrado princípio da tripartição dos poderes, a teor do disposto no artigo 2º da Constituição Federal de 88. A lei orgânica não determina um prazo para sua indicação, eis que esta está reservada à administração pública avaliar dentro de sua competência quais são as prioridades para a cidade, registrando-se que pelo próprio teor do que o requerimento consigna, há menção de que já houve a realização de parte das coberturas ora questionados, conforme item 8º do requerimento. Ante o exposto, não conheço da presente denúncia, por lhe faltar os pressupostos de admissibilidade, devendo a mesma ser arquivada, observadas as formalidades legais. 10 de fevereiro de 2014, Eduardo Soltur, presidente. Item
Primeiro, senhor secretário para a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Pela liderança do PSDB. Com a palavra. Senhor presidente, ouvi atentamente o pronunciamento do secretário sobre o arquivamento do processo desse vereador, né, contra a Secretaria de Trânsito e Transportes. Vou respeitar Vossa Excelência, né, os seus pensamentos e o que o senhor colocou aí no papel, mas eu não vou respeitar, mas eu discordo. Discordo pela seguinte maneira: na realidade, dizer que é tempo da prefeitura, ela vai fazer quando ela quiser, na realidade é isso. Nós passamos aqui 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. A administração do PT. Prefeito era Eloy Pietá, 8 anos, e 5 anos já se foram, né, do Almeida. O prefeito, infelizmente, ele pode ter boa vontade, mas ele colocou um secretário incompetente, ou um secretário que não gosta do povo. Se gostasse do povo, se os familiares dele ficassem no ponto de ônibus na chuva ou no sol, eu tenho certeza que o secretário ia mandar cobrir o ponto de ônibus. Mas ia mandar cobrir o ponto de ônibus onde a mãe dele, os parentes dele, pegam ônibus perto da casa deles e onde eles descem. Porque o resto da cidade ia deixar no sol e na chuva. Tenho certeza disso. Porque um secretário, vereador Guti, que não trabalha para os munícipes, ele não merece ser secretário. Ele tinha que pedir para sair. Mas o prefeito Almeida, acho que gosta muito dele, não sei porquê. Deve ser porque ele torce para o Internacional, que ele é gaúcho, né? Então ele torce para o Internacional. Então deve ter alguma qualidade. Eu não sei qual a qualidade ainda, né? Porque eu sou corintiano, então eu não torço para o Internacional. Se ele é um profissional, ele deveria, vereador Gilvan, vereador Mossoró, trabalhar em prol da cidade. Está com 270 milhões a mais, 200 milhões a mais esse ano. E não pode fazer uma programação para cobrir pontos de ônibus e dizer que 900 pontos já foram cobertos. É mentira, é mentira. A Lanças, essa empresa de engenharia, que tem uma coligação com a Egypt, que tem coligação com a Socicam, tá na cara que aí tem boi de piranha aí no negócio. Tem coisa errada aí. Mas, senhor presidente, respeitando o senhor, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Tentei aprovar dentro dessa casa, vereador Gilvan, vereador Mossoró. Não consegui aprovar dentro dessa casa. O que me resta fazer? Pedir para o meu departamento jurídico ingressar amanhã mesmo, ou quinta-feira de manhã no máximo, junto ao Ministério Público, né, seja estadual, federal, entrar com mandato de segurança, não sei o que couber, né, mas eu já pedi para eles ir adiantando, porque na realidade eu já esperava, porque Tribunal de Contas, muito bem lembrado, né, e vamos fechar cada vez mais o cerco do secretário Atílio, né, e outra, 630 milhões, se nós temos 702 pontos de ônibus para poder cobrir, se a prefeitura tivesse recebido esses 630 milhões, ela ia tirar aí 5 mil reais de cada milhão e faria o ponto de ônibus, 5 mil reais, e ainda sobraria 995 mil reais de cada milhãozinho para poder cobrir os pontos de ônibus. Tem coisa errada aí, não precisa nem ser matemático, não precisa ser administrador, não precisa ser financeiro. Até um pedreiro faz isso, com todo respeito aos pedreiros. O pedreiro com pouco dinheiro ia lá e faria a cobertura desses pontos de ônibus, o serralheiro, um vidraceiro, como é em São Paulo. É inacreditável como o secretário Atílio, desculpe o prefeito, mas está mandando mais que o prefeito. Eu acho que o prefeito tinha que começar a andar na cidade e começar a ver as pessoas no ponto de ônibus. O prefeito Almeida, quando o senhor tiver no ponto de ônibus, for pedir um voto, o senhor vai sentir como o senhor errou com o secretário Atílio. Espero que o senhor não vá no ponto de ônibus pedir voto. Se o senhor pedir um voto no ponto de ônibus, como alguns políticos fazem, 5 horas da manhã, 10 horas da noite, sai apertando a mão das pessoas no ponto de ônibus, eu só quero ver como que vai ser a reação da população de Guarulhos. Porque eu puder divulgar sobre os pontos de ônibus, eu vou divulgar. E vou ingressar no Ministério Público. Agora, é vergonhoso um secretário desse que tem um transporte ruim, não tem ponto de ônibus, não tem sinalização, não tem farol, não tem outras avenidas para você ir, não tem corredores de ônibus. Agora você, vereador Gilvan, quando a prefeitura
não investia no sistema de transporte, o sistema de transporte ele rodava sozinho, se pagava sozinho. Hoje tem dinheiro da prefeitura e o sistema de transporte não se paga. Então, presidente, né, infelizmente, mais uma vez a oposição foi vencida aqui. Mas nós vamos ver no Tribunal de Contas do Estado e vamos ver no Ministério Público. Porque esse vai ser o primeiro processo que esse vereador vai fazer contra a administração municipal. Já tem uma sequência boa, eu tenho bastante documentos, de muitos documentos. Porque no ano de 2013, senhor presidente, para encerrar, eu fui o vereador que mais pediu informação e o que mais estudou. O senhor pode ter certeza que vai ser muitos processos. Muito obrigado. E tem senhor secretário para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 537/2014. Informações referentes às obras da Rua Piraí do Sul, altura do 355 na Vila Flórida. Autor, vereador Hermes Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instruções que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento 539/2014. Informações referentes ao policiamento da Rua Benito, altura do número 71 no Jardim Paraíso. Autor, vereador Hermes Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instruções que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 541/2014. Informações referentes aos munícipes que requisitaram a remoção de poste fixado em frente às suas residências para a Prefeitura de Guarulhos. Autor, vereador Dr. Alexandre Dentista. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instruções que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 557/2014. Informações complementares ao requerimento 5793/2013, sobre a existência de funcionários que recebem adicional de periculosidade na Secretaria de Transporte e Trânsito. Autor, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instruções que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento 562/2014. Informações referentes à execução do serviço de desratização, manutenção e conservação dos aparelhos da Academia Popular no Parque Transguarulhense, com a Rua Visconde de Cairu, no bairro Jardim Paulista. Autor, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instruções que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento 567/2014. Informações referentes à reforma de calçada existente às margens do córrego, localizado na Rua Tsuyaku Okada Kumatsu, no bairro Jardim Las Vegas. Autor, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instruções que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento 592/2014. Informações referentes às obras de iluminação pública na Rua Hugo Ziller, 528, no bairro Jardim Santa Cecília. Autor, vereador João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com instruções que se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 8. Leitura e deliberação do projeto de lei 83/2014. Denominação de uma escola pública municipal, presidente João Goulart. Autor, vereador Heleno Metalúrgico. Consulta a caso presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Heleno Metalúrgico, vereadora Dona Maria, vereador Gileno, vereador Laércio Pereira, vereador Lamé, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Auriel. Consignar o meu voto sim, presidente. Vereador Samuel vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 9. Leitura e deliberação do projeto de lei 330/2014. A fixação de placas em instituições financeiras e demais estabelecimentos que operem com financiamento, empréstimo ou operações congêneres, com a informação aos consumidores sobre descontos na antecipação de pagamento de dívidas. Autor, vereador professor Samuel Vasconcelos.
Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto. Vereador Pezão, vereadora Dona Maria, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Mossoró, vereador professor Auriel, vereador professor Samuel Vasconcelos, vereador Romildo Santos. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Meu voto é sim. Vereador Romildo, vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 11. Item 10. Leitura e deliberação do projeto de lei 331/2014. Institui no município o Programa Municipal de Apoio às Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Autor, vereador professor Samuel Vasconcelos. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirijam os terminais para o voto eletrônico. Vereador Seminaldo, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Brinquinho, vereadora professora Marisa, vereador Romildo Santos. Pela ordem, vereador Guti. Voto favorável. Vereador Guti, vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lamé. Senhor presidente, nós assistimos essa semana, durante a semana que passou, os lamentáveis acontecimentos que ocorreram no Rio de Janeiro, onde culminaram com o falecimento de um colega nosso, cinegrafista, Santiago Ilídio Andrade. Diante da gravidade dos fatos e para chamar a atenção da sociedade, e como o nosso colega veio a falecer, eu solicito que Vossa Excelência difira um minuto de silêncio por sua alma. Defiro o pedido de Vossa Excelência, suspendo os trabalhos por um minuto.
Reabertos os trabalhos. Item 11. Leitura e deliberação do projeto de lei 534/2014. Determina a instalação de placas indicativas sobre as normas e resoluções do PROCON quanto a produtos vencidos. Autor, vereador Toninho da Farmácia. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos vereadores que dirigam os terminais para o voto eletrônico. Vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Lamé, vereador Novinho Brasil, vereador Paulo Sérgio, vereador Pastor Anistaldo, vereadora professora Marisa de Sá e vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 12. Leitura e deliberação do projeto de lei 555/2014. Descarte irregular de resíduos de qualquer natureza em vias, jardins, córregos e logradouros públicos no município de Guarulhos. Autor, vereador Ramos da Padaria. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigam os terminais para o voto eletrônico. Vereador Seminaldo, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Gileno, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Auriel, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 13. Leitura e deliberação do projeto de lei 577/2014. Altera dispositivo das leis municipais 6.509 de 2009 e 6.963 de 2011, da outras providências. Autora, mesa da Câmara. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigam os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Eneno Metalúrgico, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Gileno, vereador Gilvan Passos, vereador Guti, vereador Maurício Brinquinho, vereador Mossoró, vereador professor Auriel, vereadora professora Marisa de Sá e vereador Romildo Santos.
Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 14. Leitura e deliberação do projeto de lei 584 de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à desafetação e a alienar, mediante doação, bens públicos municipais ao Fundo de Arrecadação Residencial FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal. Autora, Prefeitura. Consulta a casa presente projeto e objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigam os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Daniel Soares, vereador Gileno, vereador Gilvan Passos, vereador Guti, vereador Luiz Mato Grosso, vereadora professora Marisa de Sá, vereador professor Auriel, vereador professor Jesus e vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 15. Senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 585 de 2014. Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e tributários para empresas instaladas ou instalantes no município de Guarulhos. Revoga a lei 5428 de 1999 e dá outras providências. Autora, Prefeitura. Consulta a casa presente projeto e objeto de deliberação. Solicito aos vereadores que dirigam os terminais para o voto eletrônico. Vereador Gilvan Passos, vereador Guti, vereador Laércio Pereira, vereador Lamé, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Brinquinho, vereador Mossoró, encerrada a votação, considerado. O presente projeto seguirá a tramitação prevista nos artigos 271 a 275 do Regimento Interno. Item 16. Leitura e deliberação do projeto de lei 586/2014. Autoriza a desafetação e a cessão de uso de parte da Praça 8 de Dezembro ao Estado de São Paulo, para fins de funcionamento da Base Comunitária de Segurança Pública do Tabuão. Autora, Prefeitura. Consulta a casa presente projeto e objeto de deliberação. Solicito aos vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador doutor Alexandre Dentista, vereador Gileno, vereador Lamé, vereador professor Auriel.
Encerrada a votação, considerado as comissões. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrado o grande expediente. Passemos à ordem do dia. Item 1º, prejudicado por falta de parecer. Item 2, senhor secretário, para a leitura. Segunda votação do projeto de lei 5126/2013. Desafeta a área pública municipal para fins de habitação de interesse social. Autora, Prefeitura. A discussão deste projeto foi encerrada na sessão ordinária realizada em 6 de fevereiro e a votação procedida foi declarada prejudicada, devido ao registro de votos inferiores a 23. Em votação, solicito aos vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Guti, vereador Luiz Mato Grosso, vereador professor Samuel, vereador professor Jesus, vereador Romildo Santos. Pela ordem, vereador Guti. Esse vereador se abstém. Se abstém, vereador Guti. Encerrada a votação, rejeitado. Vota não, vereador Pezão. Encerrada a votação, rejeitado, comunique-se. Item 3. Prejudicado por falta de parecer. Até o item 8º está prejudicado por falta de parecer. Então, item 9. Segunda discussão da nova redação do projeto de lei 5.086/2012. Estabelece que a aquisição de livros para abastecimento das bibliotecas municipais deverá observar o percentual de 3% de livros em formatos acessíveis para benefício das pessoas com deficiência visual. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Ramos da Padaria, vereador Heleno Metalúrgico, vereadora Dona Maria, vereador doutor Alexandre, vereador Eduardo Barreto, vereador Elmer Japonês, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Laércio Pereira, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Mossoró, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Jesus. Senhor presidente, quero consignar meu voto sim. Vereador Jesus vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 10. Segunda discussão e votação do projeto de lei 125/2013. Institui o programa de prevenção e punição a atos de pichação nos bens públicos e de terceiros no âmbito do município de Guarulhos e cria o Disque Pichação, linha telefônica que recebe denúncia de ação de pichadores e locais danificados por tal ato na cidade. Autor, vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
vereador Dr. Laércio Sandes, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Auriel. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 11. Segunda discussão e votação do projeto de lei 555/2013. Oficializa o programa do orçamento participativo no município de Guarulhos. Autora, professora Marisa de Sá. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Dr. Laércio Sandes, vereador Pezão, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Paulo Sérgio, vereador Romildo Santos, vereador Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 12. Segunda discussão e votação do projeto de lei 2061/2013. Dispõe sobre a isenção tarifária nos transportes coletivos municipais para os portadores do vírus HIV/AIDS. Autor, vereador Dr. Alexandre Dentista. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Heleno Metalúrgico, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Laércio Pereira, vereador Lamé, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Auriel, vereador Romildo Santos e vereador Toninho Magalhães. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Não havendo mais matéria a ser tratada, por encerrada a presente sessão.